podermos participar da nossa doutrinária, da nossa palestra. Bem, vamos aos nossos avisos. Como sempre, o nosso centro, pessoas que estão andando aqui pela primeira vez, recebemos doações, também temos enxoval para fazer doações às nossas parturientes que nos procuram. Nosso tema de hoje, Jesus e a maternidade. Nossa palestrante Jaqueline Lima está sempre aqui conosco. Justamente na véspera dos Dias das Mães, né? Uma data muito importante para todos nós. Vamos fazer então a nossa leitura. A leitura aqui do nosso Evangelho, cujo título é Linguagem. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajusta. Ainda mesmo com o nosso íntimo permaneça renovado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para com os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade, a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja o verbo, a aspereza, vergasta, e a observação do maldizente confuso. Pela nossa manifestação, mal conduzirá para os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repelimos a bênção do amor, que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios dos nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Para a válvula da língua, nossas paixões explodem e as nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós vocábulos que nós é próprio, emitimos forças que destroem o edificam, que solapam ou restauram por terem ou balsamabilizam. Linguagem, ao nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase que não nos apuramos, o modo que nos educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia para si. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tendo nenhum mal que dizer de nós. Além desse texto, eu vou pedir um pouco de atenção, senhores, que tem um trecho muito interessante aqui no livro de Carlos Vasconcelos, do irmão José. E esse texto fala justamente do que hoje nós pregamos muito, que é o amor. Tudo dele é por amor. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos semelhantes, a repetir com todos eles os nossos afetos e o nosso carinho. Que vejamos, mas vejamos realmente em quem sofre ao nosso lado o irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas, à procura das tuas.
Quantas vezes não continuamos passando ao lado, entre os caídos que nos magiam a estrada? Queremos imitar o anônimo samaritano da parábola que nos compartilha. Auxilia-nos a superar a distância que nos egoísmos estabeleceu em relação ao próximo. Senhor, queremos conhecer a felicidade de amar e não apenas de sermos amados. Bem, feito isso, vamos fazer as nossas reflexões e fazer a nossa prece. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para levarmos o Teu nome. Queremos neste momento te agradecer por tudo, por mais uma tarde em que estamos aqui reunidos, para conhecer mais a Sua palavra. Te pedimos, Senhor, que através desse Evangelho nós possamos cada vez mais transmitir essa palavra que foi dita, o amor. Que possamos elevar os nossos pensamentos aos nossos irmãos espirituais, aos superiores e também àqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a Tua palavra. Aqueles em estado de necessidade, em estado de aflições, aqueles que estão esperando uma mão para que eles possam conhecer o Teu caminho. Senhor, dai-nos a nossa palestra a intuição e que ela possa, nessa tarde, transmitir com o seu conhecimento e levarmos a todos nós mais sabedoria para chegar até a Ti. Chegar a Ti com a fé que poucos não conhecem, mas conhecem e muitas vezes não colocam em prática. Os Teus sinais estão aí. Deus Pai Todo-Poderoso, que nós possamos nessa tarde, mais uma vez, nos fortalecer. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor, nosso Deus. Amém. Passamos a palavra à nossa amiga. Boa tarde. Boa tarde. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, por estar aqui. Tá bom? E aí, agora? Tá bom? Agradecer o convite mais uma vez. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente na data de hoje, no dia que antecede o Dia das Mães. Tarefa essa difícil, fácil, consoladora e às vezes desesperadora. Mas façamos isso. Quando eu fui preparar o tema, com as indicações que Dila me deu no livro A Flores no Caminho, de Divaldo Franco, com Amélia Rodrigues e tal, e daí eu disse, ei, que delícia, como é que a gente fundamenta isso aqui? Quando a gente é mãe e os filhos e as filhas dão tudo certo, a gente não tem o que questionar, só agradecer e seguir o fluxo. Mas quando a gente recebe determinados tipos de espíritos, para que a gente dê conta dessa maternidade, dessa paternidade também, mas hoje, como é Jesus e a maternidade o tema, eu vou ficar específica ao materno. Mas os pais também peguem as responsabilidades para vocês. Então, aí a gente vai, e agora o que é que eu faço? Como é que a gente define isso aqui? Porque os sinais, as pistas, tudo vem sendo colocado ali no decorrer. Se a gente estiver um pouco atenta, desde o ventre, a gente já percebe o que é que a gente vai encarar quando sair da barriga. Tem horas, às vezes, que me dá até vontade, eu tenho um filho que hoje tem 20 anos, tem horas que eu tenho vontade de pegar ele e botar de volta na barriga, mas não tem condição, Digo, volte, mas não tem como mais. Então, é desse lugar aqui que a gente vai falar. Então, para quem teve seus filhos como espíritos afins, dentro dessa caminhada, sem trabalho, aqueles que na vida social tudo transcorreu como deveria, foram bons estudantes,
correram sua vida material interessante, foram para a faculdade, hoje trabalha, massa, ótimo, que bom. E para quem não, né? Para quem vive outras necessidades sociais, como a violência, as drogas, a prematuridade de algumas situações. Então a gente vai ver o que é que, né, Deus deixou Jesus para nos exemplificar, e os Espíritos e o Espiritismo, com a sua capacidade de esclarecer e de nos confortar, vai nos dizer sobre isso. Então, para mais do que uma palestra, vai ser uma leitura de aspectos, né? Porque eu não fui capaz, não sou capaz, diante de tanta coisa que o Espiritismo vai nos dizer, de reproduzir isso aqui sem que eu faça a leitura, porque eu não quero deixar de ser fiel às palavras que Allan Kardec nos traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para mais do que estudar, compilar, entender aqui, eu acho que ler e traduzir com as palavras que ele trouxe, né, melhor vai ser do que eu expressar dentro do meu entendimento. E aí a gente chega nessa conversa e vamos desenrolando esse processo aqui. Então, para a gente entender mais ou menos como é que eu vou entender Jesus e essa maternidade, eu fui lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e justamente no capítulo 14, onde a gente tem honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? E aqui os Espíritos nos trouxe essa mensagem de forma bastante separada, pai e mãe. Não foi os pais nem a família, foi pai e mãe, porque os papéis, eles são diferentes, ainda que chegue um momento que eles precisam se unir. Então, a função de pai é uma, a função de mãe é uma, e a função dessas duas pessoas, ela tem uma outra função na vida desses espíritos que a gente vai receber. Né? Então, como a mãe é essa que gesta, é essa que traz, né, que coloca aqui no mundo terreno, então vamos lá as nossas responsabilidades. E daí eu disse, bom, para a gente conseguir entender esse lugar da maternidade, a gente vai ter que passar pelos tipos de família. Então aí a gente vê pelos aspectos da maternidade social e da maternidade espiritual. Então aqui, né, no livro, no Evangelho, nos diz que a gente tem esses caminhos aqui a seguir. Então eu vou ler aqui para a gente ver como é interessante isso aqui. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco da infância. Então a gente já vem aqui pela responsabilidade da gente que a gente vai ter com os nossos pais. É o chamado piedade filial. Então, dentro disso, a gente já vai se organizando. Então, eu entendi que agora, o que é que eu faço com meus pais nesse lugar? Será então aos pais velhos e fracos que cabe a servir a filhos jovens e fortes? Aí a gente vem aqui para a explicação. Ter leais a mãe, vendido leite quando o amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, as mães não fazem isso. A mãe não cobra o leite que amamentou e a mãe também não cobra as noites que ela ficou em vigília. Então, isso tudo é dado a partir do que a gente acabou de ver aqui na abertura, é o amor. É esse amor que vai fazer com que a gente consiga receber esses espíritos que às vezes não nos são afins. A gente tem uma dificuldade ali nessa relação, mas é o que vai brotando. Então, aqui a gente está começando pelo final para entender o início. Né? A gente começa pelo final para entender o início. O que é que esses filhos vão dever a esses pais, a essa mãe no depois. Então, não fazem isso. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente, essa é a piedade filial grata a Deus. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros.
Então, isso é para os filhos que depois do seu entendimento, quando crescem, o que eles vão acarretar, né, dentro da sua trajetória, da sua reencarnação. Quando eles negam tudo que foi dado por essa maternidade, por essa paternidade. Então, a gente vai lograr isso aqui, né? Então, aí vamos lá. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e o que, talvez, não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, mais grave, aquilo que eu faço a outro irmão, né, socialmente, fica mais grave ainda ao que eu faço aos meus pais ou às minhas mães. Porque a isso aí, não só por fazer mal, mas a ingratidão se junta. A ingratidão é essa que vem revertida na falta de um mínimo de reconhecimento por aquelas horas que nos foram dedicadas dentro da maternidade, pelas noites que não foram dormidas porque cuidou de nós, pela amamentação que foi feita aquilo ali. E é o mínimo dentro desse ciclo evolutivo que todo mundo precisa, as almas precisam, né, os espíritos precisam reencarnar e precisam desse veículo para que se constitua e que a gente possa avançar na nossa caminhada. Então, a gente começa por um fim explicando, né, essa necessidade desse respeito e dessa dedicação, um mínimo de respeito que a gente precisa ter aos nossos familiares, no caso ao pai e à mãe, nesse processo de evolução. Então, quanto a gente se torna mais ainda devedor dentro das leis divinas, quando essa ingratidão se junta a esse estranhamento e a gente não consegue depurar e rever essas nossas situações. Aí a gente vai seguindo, nossa, como é que a gente vai resolver isso? Então, essa maternidade social, que coube às mulheres, né? Esse lugar de que a gente tem que ser mãe, que quando a gente é mãe a gente se anula, esse amor incondicional que foi deturpado, que não foi isso que foi dito, né? Que a gente termina tendo que trocar às vezes a nossa vida profissional ou cuidar de casa. Não é isso, não foi isso que foi dito. É um juntar, é um ego, é justamente por isso que a gente tem na figura do homem esse sustentáculo também, porque as tarefas precisam ser divididas a dois, e aí a gente vem vivendo também isso, que às vezes a gente não consegue nem uma coisa nem outra. Então a gente tem uma maternidade social cheia de ajustes, cheia de eu acho, cheia de julgamento, que às vezes nos leva a saber e não entender como é que a gente vai se posicionar, e a maternidade espiritual, que é justamente essa, que a gente vai receber esses espíritos, sejam eles já afins, ou sejam eles também os nossos desafetos, onde a gente vai precisar ali desse seio familiar recompor, reestruturar e rever e seguir nessa caminhada. Então, para isso, a gente vem aqui e define essa questão do social e essa questão também do espiritual. Não é a carne que vai empatar isso aí. Então, o Evangelho nos diz: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então, essa é a dificuldade. A gente não precisa ter essa família perfeita, a gente precisa ter ali os espíritos que a gente precisa dar conta. Então, essa ideia dessa maternidade que é social, de que mãe é tudo e precisa ser muito mais, não é, porque não é isso dentro do que o Espiritismo vai nos colocar. Não é socialmente, é espiritualmente. Às vezes não deu certo com os espíritos consanguíneos, mas dá certo com os adotivos. Então está aqui a explicação. Não é na consanguinidade, é na afinidade espiritual que as coisas se constituem. Então a gente tem essas famílias também que adotam esses filhos, que vêm outros filhos também, porque o laço maior é o laço espiritual. O consanguíneo ele é necessário porque esses espíritos precisam reencarnar. Então a gente precisa ofertar biologicamente, né, o óvulo, o espermatozoide, para ter essa construção. Mas o espírito que vem é nesse lugar. Então, por isso, às vezes, a gente tem laços de família. Famílias ótimas, porque já são aquelas que se juntam
já para uma trajetória, mas aquelas que têm essa dificuldade, porque também uma trajetória é linda de busca, de refazer, de reorientar esse segmento. Então, é importante que a gente entenda aqui, né, para ficar assim, não ficar confuso, são esses dois lugares. Então, a família social, regida por uma sociedade que nos exige várias coisas, vários aspectos, uma manutenção também dela. E essa família que são os laços espirituais, que a gente já traz, o espírito vem para outras comunicações, para outros ajustes. Como a gente não consegue, quando chega aqui, né, o esquecimento, às vezes, a falta de conhecimento nos impede de entender, então as coisas se misturam. A gente até às vezes diz, por que esse filho é meu? Não consegue entender essa construção de um acordo que já foi feito bem antes. Então a gente consegue entender essa questão que aqui no Evangelho está escrito como a parentela corporal e a parentela espiritual. E aí a gente vai para as instruções dos Espíritos. E o Espírito que vai nos instruir aqui sobre isso tudo é Santo Agostinho. Santo Agostinho vai nos dizer o seguinte: então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá, os haveres, a honra e a família. Aqui é aquela família que a gente recebe os nossos desafetos. Quando a gente se identifica espiritualmente e a matéria não vai explicar esses desafetos, esses desconfortos que existem, e aí a gente diz, não sei a quem esse menino puxou, não sei a quem essa menina puxou, né? Não puxou a ninguém, puxou a gente mesmo num processo de encarnações passadas e que ali foram os nossos desafetos e que agora voltam nesse lugar. E a gente precisa reconduzir essa relação deles com a gente com eles. E isso é inevitável. E a gente percebe essa energia. Então, por isso, pais que odeiam seus filhos, filhos que odeiam suas mães, mães que não conseguem entender como é que aquele movimento ali de sentimento não acontece, é justamente por isso aqui. Né? Então, a gente tem a explicação aqui. Então, é quando, ao vê-los, eu vou ler de novo. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra. Então, a gente está lá ainda, na nossa programação, enquanto espírito, fazendo o processo reencarnatório. Então, eu observo, digo, Gila vai estar programada a ser minha mãe. Pronto. Mas eu me lembro, Gila, tudo que na encarnação passada aconteceu conosco. E aí, ainda assim, eu faço aquele esforço, porque quando a gente está lá, a ideia é que a gente retorne aqui para aprender, para refazer a caminhada, para ressignificar os ajustes. Eu digo, não, eu me esforço e vou. Mas aí, quando a gente reencarna sem e com a barreira do esquecimento, ao ver, porém, a animosidade, aquilo que mexe ali dentro, que a gente olha assim, não gosto dessa pessoa, eu não gosto, não sei o que é, mas a minha energia não bate. A gente vai achando várias justificativas, né, quando a gente está encarnado. Minha energia não bate, não tenho empatia, eu acho chata, e aí são essas reminiscências, né? Porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem o que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra e a família. Então, essa maternidade aqui, ela fica complicada. Quando a gente tem um ideal de família social, de maternidade social, onde a gente vai ter um filho que vai seguir todas as trajetórias que a sociedade nos coloca, vai estudar, vai ser bem-sucedido, vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho, tudo material. Vai para o mercado de trabalho, vai ganhar fortuna, vai casar, vai me dar netos, tudo muito lindo e perfeito. Mas quando não? Quando essa maternidade é atravessada por isso, por esses débitos do passado, por esses reajustes que a gente precisa ter, e esse filho não estuda, esse filho não trabalha,
esse filho não quer nada, como a gente diz, né? Esse filho está ali assim ainda, a gente percebendo que ainda está vivendo somente de esbanjação. Hoje, então, com internet, com tudo que a gente vê aí, né, com bets, com jogos, não querem trabalhar, querem só ser influencer, querem ganhar ali no jogo, querem fazer apostas na pirâmide. E aí, como é que fica essa maternidade? É cruel, socialmente é cruel, porque o meu filho, a minha filha, não deu certo diante dos olhos da sociedade. E aquelas outras famílias que os seus filhos deram certo, porque a gente não consegue compreender o Evangelho, que é essa afinidade que vem ainda de lá, né? A gente não consegue nem ajudar as outras famílias que estão nessa situação. A gente se reserva a dizer o quê? Graças a Deus, meus filhos são maravilhosos. E nenhuma oração a gente faz pelos filhos das outras famílias, que são um horror. E entender esse movimento. Então, é essa necessidade. E para a maternidade, isso se apresenta ainda mais doloroso, né? Porque a gente gestou, há uma ligação ainda maior de ventre, de uma gestação, de um cordão umbilical, de uma vibração. Né? Inclusive, tem alguns estudos científicos que a gente vai entender ainda agora, dentro da ciência e o espiritismo se alinhando, que aqueles sintomas que a medicina diz assim, o enjoo da gravidez, é a adequação da energia de quem eu recebo com a minha. E se essa adequação energética, ela é num caso desse, de alguém que lá no passado a gente precisa resgatar, que a gente vai vomitar demais durante 3 meses. Que a gente vomita. Eita, né? Pois bem. Que a gente passa mal. Que a perna incha. Que a gente já não consegue entender, perde o ar, o que é que está acontecendo, que está me apavorando aqui. É isso também. Além de todas as transformações, claro, hormonais, de saúde, mas esse choque de quem vem e que é meu desafeto. Quando essa energia se cruza e a gente se identifica desde o ventre, e a gente já começa, dentro desse processo de maternidade, a já começar a rever essas situações. Né? E quando a gente diz assim, não aguento mais, né? E aí a gente vê isso, que tem determinados tipos de gravidez que o negócio é difícil. E já é dentro desse aspecto mesmo, da gente ir ali, tanto o espírito, quanto a gente aqui, a nossa energia encarnada e tudo mais. E aí a gente segue o fluxo aqui, Santo Agostinho vai nos trazendo mais coisas, nos dizendo determinados tipos de escolha. Aí ele diz, qual será o procedimento na família escolhida? Porque somos escolhidos. Por um lado, horas nós escolhemos a família que vamos reencarnar, às vezes quando tudo está de bem, a gente vem para esse grande banquete de processo, mas quando a escolha também precisa ser essa escolha da diferença, e quando a gente não escolhe, porque tem que vir mesmo. Então vamos lá, dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Então, se a gente não tem, por isso, a necessidade da religiosidade desde a nossa infância, porque se a gente tivesse esses movimentos, né, já desde a infância, a gente, quando chegasse na época de reprodução, a gente já saberia que tipo de espírito a gente ia receber. A gente já poderia se preparar e não sofrer tanto. Por isso a educação, a evangelização, a educação religiosa, ela é tão importante, seja em que segmento as famílias seguem. Mas há que ter isso, a gente não pode viver aí, um auléu aí pelo mundo, né, sem ter isso, até para poder saber como se conduzir. Porque quando a gente recebe um espírito desse, e aí a gente vê essa situação que as pessoas hoje ficam desesperadas, aí a gente precisa recorrer a coisas que talvez nem precisassem se a gente tivesse conseguido entender isso aqui. Não, eu entendi como é que isso aqui funciona. Eu entendi que quem está diante de mim não é um esquizofrênico, ele não é um TDAH, ele não é um TOD, né? Ele não é um agressivo. E
vamos com cautelas também, né? Não estou negando nenhuma das patologias. Mas eu estou dizendo que nessa integração da ciência e a religiosidade, a gente também acha causas para isso, para uma obsessão. A gente também vai achar um significado para essa raiva, para esse ódio que eu sinto das outras pessoas. Tem filhos que não querem nem sequer que a mãe e o pai digam nada, que já causam desconforto, já causam uma irritação. Tá bom, já sei, chega, não precisa falar não. Aquela coisa ali assim, já, porque é justamente isso. Então a gente teria, e hoje a gente vê esses reflexos nas escolas, né? Quantas famílias desesperadas, porque os filhos não correspondem àquilo ali. E talvez metade desses transtornos a gente já pudesse também tanto lidar a partir da ciência e também tanto lidar a partir das práticas integrativas espirituais que a gente tem, que é o passe, que é o evangelho do lar, que são as orações, que são terapêuticas também, que acalmam e acomodam também isso na hora do desespero e na hora que a gente está ali, né, nessa situação. Então, vamos seguir. Aí ele diz, assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Pronto, é isso. É isso que vai dar. Como a gente vai tratar disso aí? É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para que se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Quando a gente não entende aqui o porquê que essa criança é dessa forma, porque tanto ódio, tanta agressividade, porque tanta falta de educação, malcriação com seu pai, com sua mãe, vamos lá e quando nada aqui explica, vamos volver ao passado, vamos ter esse entendimento aqui do que é o processo de reencarnar, o que é o processo de ter recebido esses espíritos como filhos e filhas. E aí a gente consegue explicar metade das coisas. E não sou eu que estou dizendo, Santo Agostinho aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir, inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Então é isso, a gente precisa recompor esses espíritos à esfera do amor do Pai. Não importa, se eles já vieram como almas maravilhosas, perfeito para a gente. Se eles não vieram nesse lugar, a gente não vai chorar, né? A gente chora, mas depois a gente chora lá. A gente vai se recompor e fazer com que eles também sigam nessa caminhada. É a obrigação, é a nossa obrigação enquanto família fazer essa recomposição desses espíritos, né? Ainda que seja bastante doloroso essa função. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão a seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, se a gente não consegue cumprir a nossa responsabilidade espiritual e que a gente se deixe também envolver por essas ideias sociais, capitalistas e materialistas que a gente tem, e a gente se sucumba dentro desse papel, a gente vai responder perante Deus, que é perante a lei. Agora, então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vós seja concedido reparar a vossa falta. A gente vai pedir de novo. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerques de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor.
Então a gente vai de novo viver o ciclo. A gente volta todo mundo de novo e a gente vai ter que recompor isso. Não vai ter jeito. Então vamos recompor logo. Eu estou preferindo recompor logo. Já entendi a lição, tá dada. Eu digo, minha oportunidade, eu quero recompor agora, porque quanto mais a gente demora, pior também vai ficando. Porque esse ódio, essa raiva, essa diferença, ela vai se solidificando e ela vai ficando mais difícil depois da gente tirar. Né? Então é isso. Então, vós mesmos, não, aqui já foi. Não escorrasseis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Então a gente tem muito costume de ver o abandono dessas crianças, o abandono desses filhos. Né? E não só porque está no orfanato, não só porque a família não deu conta, mas quando a gente ouve assim, eu não tenho mais o que fazer, não aguento mais, com a criança ainda, um pré-adolescente de 12 anos. Não me obedece, não me entende, não segue regra, eu não quero saber, vou viver a minha vida. Que vida? Se a vida espiritual, para ser vivida, foi justamente dar conta dessa situação. A vida, mais uma vez, a vida social, a vida material interfere no nosso avanço. Então a gente não consegue fazer escolha, deixar o material lá guardado, mas eu tenho que ir para a festa, eu tenho que ir para o paredão, eu tenho que ir para o pagode, e esse menino não obedece. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso. Sim, mas isso não foi o acordo que a gente fez. Isso não está nas leis divinas. Isso não está no acordo da família espiritual. Isso não está na parentela espiritual. O que foi acordado foi que a gente vinha e a gente ia recompor isso aqui. Então eu não posso, com 12 anos, dizer que eu não aguento mais essa criança. E quem é que vai aguentar? Aliás, socialmente a gente tem muita coisa para aguentar. A gente tem a bebida, a gente tem a violência, a gente tem o tráfico de droga. Eles aguentam. E como aguentam? E depois a gente chora. Então, a conscientização, a necessidade da conscientização da maternidade, a necessidade da conscientização das adolescentes, dos adolescentes, né, do que é maternar, do que é a responsabilidade que a família precisa dar aos seus filhos e às suas filhas, quando começam a namorar, o que pode surgir dali, se estão preparados para encarar aquilo ali, é uma responsabilidade nossa, principalmente nós que somos espíritas. O apelo foi feito aqui. Ó espíritas, vamos fazer essa diferença. Quando a gente precisa responsabilizar os nossos filhos. Que não é só uma questão do leite, da fralda, da escola cara, do lazer. É uma questão também desses vínculos afetivos que a gente vai precisar, né, resolver. E a gente não sabe se vem o meu amigo ou se vem o meu inimigo, como aqui foi dito. Estou preparada para encarar isso? Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, para quem tem jovens ainda em casa, nós já estamos aqui na maturidade, mas para quem tem os netos, os filhos ainda jovens, vale a pena o sobrinho, o vizinho, o filho do amigo, fazer essa reflexão com essas pessoas. Né? Eu sei que é difícil às vezes, porque não tem escuta, mas é necessário de vez em quando, todas as vezes que a gente tiver oportunidade, a gente fazer esse movimento. Porque para além de uma questão de sobrevivência social, a gente tem também essas responsabilidades da sobrevivência espiritual e que elas, né, não estão dissociadas. Uma pergunta: e quando esse filho ou filha adulto? Quando está? Porque aí, assim, como é que eu posso dizer? Já se perde um pouco o controle sobre esse adulto. Ele já é adulto e ele quer fazer o que ele... Quando está adulto, porque ainda também a gente tem esse apoio e esse recurso social, né? Dos 18 anos, sou de maior, né? Que é a grande frase, já posso fazer o que eu quiser, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de responsabilidade. Acabe a gente as conversas. Não se encerra porque ficou adulto. Então, todas as oportunidades, tudo que você tiver de oportunidade para uma conversa, para um conselho, para um diálogo, o exemplo, as nossas posturas serem sempre as mesmas, né, também, a oração, o pedir. Né? A oração, para mim e para o Espiritismo, é o que resolve, o que a gente tem à mão a todo momento. Os mentores, né? Temos mentores à nossa disposição, eles também têm.
Então é esse pedido quando já nos falta materialmente o que fazer, quando nada tem para dizer, a gente ora. A gente ora e a gente pede, porque os mentores estão a nos ajudar o tempo inteiro, basta que a gente entenda e peça, eles estão à disposição. Então os adultos já usam disso, mas você usa, a gente usa de recursos, como um exemplo, uma matéria de jornal, uma reportagem, né? Tudo vai virando uma conversa reflexiva, e o dizer mesmo. Né? O hábito de mandar, em vez de mandar bom dia, manda ali no WhatsApp uma mensagem, um parágrafo. A leitura vai ser feita e na hora certa ela toca no coração. Como a gente sempre diz, essa leitura era tudo que eu precisava agora. Todo mundo precisa da leitura que recebe, né? Então é isso, manda assim, não fica dando sermão, porque realmente nem cabe, já são adultos. Eu também não quero ouvir sermão, ninguém quer ouvir sermão, mas a gente vai aproveitando desses momentos. Né? É uma mensagem, é um auxílio, é um exemplo que a gente dá, é em uma conversa. Então, tudo vira espaço educativo. Nada pode ser solto na vida. Então, tudo, como já disse, 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, quem está presente. É assim, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Até das tragédias, a gente tira os exemplos, a gente precisa educar o outro. Né? Então, a gente vai aproveitando desses aspectos quando se é adulto. Então, eu acho que a oração, o nosso exemplo, a nossa conduta ali reta o tempo todo, né, quando a gente não cede também a determinados tipos de coisa, isso nos ajuda sempre, quando o outro já está nessa maturidade, né, e nessa incompreensão. Então, imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Então é isso. Isso é ter família. Isso é ter família entendendo o que o Espiritismo nos ensina. Isso é o processo de evolução. A gente reencarna para viver aqui isso e não tem para onde escapar. Então vamos fazer o nosso processo bom, vamos tirar dessa dor, esse aprendizado que a gente precisa reverter, é fazer com esse espírito, com esses filhos. Vamos poupar os que vierem também dessas injunções, dessas relações que vão ser danosas também, porque senão a gente não avança, a gente não evolui. Então, e o papel da mãe é esse. A gente precisa sair desse lugar, né, principalmente desse choro, dessa vergonha, porque a gente sente vergonha quando vai nas perguntas assim, e aí, como vai o filho? Está na faculdade? Como isso dói, né? Porque ele não está em lugar nenhum. Então, a gente precisa, não, está dentro de uma caminhada. Então, que lugar você vê seu filho? Se você vê ele socialmente, isso vai ser muito vergonhoso. Mas se você vê como o Espiritismo nos ensina, né, dentro de um lugar, de um processo de evolução, que a gente vai estar aqui para partilhar, para fazer um cidadão de bem, um espírito honroso, a gente fica bem. E aí a gente entende, tem a paciência de seguir os passos. Quando eu cheguei, Gila me perguntou do meu filho, Tânia também me perguntou, como vai Félix? Eu disse, a caminho da luz. Essa é a resposta que eu dou dele. Né? Quando está a caminho da luz. Ele está a caminho da luz. Né? Então, é assim, e é nesse lugar que eu vejo. Então, eu nunca fiz cobranças aí. Abrindo um parêntese, uma certa feita, eu disse a ele, nunca lhe cobrei faculdade, nunca lhe cobrei nada disso, eu só lhe cobro propósito. Porque ninguém vive sem propósito. A gente não vive que nem... Assim, no mundo da lua não existe isso. A gente tem que ter um propósito. E esse propósito não está, para mim, atrelado justamente por conta dos ensinamentos a ir para uma faculdade, a não ter, a ir ter um trabalho, a não ter. Isso são consequências da evolução espiritual de cada um. A gente evolui, essas coisas chegam, porque a própria espiritualidade dá conta de sustentar a nossa matéria para que a gente possa avançar. Então, o importante é que você tenha propósito. Eu vou fazer isso. O importante para mim é que você seja um homem de bem, que você tenha valores, que você tenha ética, que você respeite o outro, que você não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. É isso que eu espero de você. O resto chega, agrega. Quantas vezes a gente está assim, sem saber, sem uma resposta, e a coisa acontece? É no mesmo lugar. Então, eu não preciso que você seja isso, seja aquilo. Não, eu preciso que você tenha a essência do Filho de Deus que você é. E que eu vou precisar disso, porque quem tem essa essência
consegue desenvolver todas as outras coisas. Essa é a competência que a gente precisa ter. Homens e mulheres de bem. Então é isso que eu preciso de você. Eu não estou lhe cobrando nada mais que isso. E isso é necessário. Porque ele se constitui e aí ele vai saber como é que ele vai fluir nas outras coisas. Então, mães, né? Abraçai o filho que vos dá desgosto e dizes com vós mesmas: um de nós dois é o culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, acabei de dizer, está aqui. Então é isso. Essa é a função da mãe, essa é a função da maternidade. É para isso que estamos aqui. E não para a gente continuar bancando luxo, materialismo. Não é isso. É o espírito. Não há como tirar o espírito da frente desse processo. Mas, muita dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Aí é aquilo que eu já exemplifiquei antes, quando a gente diz o quê? Não aguento mais esse menino, não tenho mais o que fazer. É aqui. E que depois a gente vai ter que rever isso aqui, não é? E aí a dor, e aí o sentimento de culpa nos atormenta o resto da vida, por uma coisa que a gente já precisa readministrar antes. A tarefa não é tão fácil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. Não é uma questão de ter nível superior ou não ter nível superior, ter estudado ou não ter estudado. É uma questão de afinidade, de sentir, de saber, está impregnado na nossa consciência, independente do grau de instrução que a gente tem, o que é necessário: amar o outro como a si, fazer com o outro o que você quer que faça com você. Precisa ter doutorado para entender isso? Precisa ser rico para entender isso? Precisa ser pobre demais para entender isso? Não. Então é nesse lugar que a gente tem que estar, né? A tarefa não exige saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Pronto. Então, quando a gente se dota desse conhecimento do espiritismo, quando a gente entende que foram os nossos desafetos, que foram outras situações do passado que a gente não conseguiu dar conta e que elas vão retornar a cada movimento, a cada momento, para que a gente consiga organizar, vai acontecer de novo. Então, todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. A gente está aí. Quando a gente passeia por isso aí, não vai sair desse lugar. Deus nos dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Então não vamos lamentar: por que Deus fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Porque logo eu, está aqui. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. A vontade é aquilo que todo dia de manhã faz com que a gente abra os olhos e diga: vou para mais um dia. Estou cansada, mas vou para mais um dia. E a gente se fortalece com a oração, com as boas leituras, com a convivência, com uma rede de apoio que é necessário. É essa vontade que vai fazer eu não desistir. Eu não desisto de você. Pronto. Deus não desiste de nós, nós também não podemos desistir daqueles que Ele nos confiou para dar sentido e reorganizar as encarnações. Então, sigamos sempre nisso aí. E aí, vamos lá. As provas rudes, ouve bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento ou de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então é isso, gente. Não tem dificuldade. As mais difíceis são essas aqui. Pensamento em Deus e a gente vai seguir. Paciência.
Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Ela vem. Ó que bom quando a gente chegar, retornar e disser missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Então, saiam do turbilhão do mundo terrestre, do material, do que a gente tem que dizer para o outro, né, das aparências, das justificativas. Quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamado como soldado que sai triunfante da refrega. Então é isso. É em que lugar a gente quer se posicionar? E a gente segue. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. A maternidade afeta diretamente ao coração. Não tem como a gente não entender esse movimento materno, do vínculo das vísceras, pulsa dentro da gente. Então, que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Que pungente angústia essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desespero eterno, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Deus não quer que a gente sofra para até o fim. Ele quer apenas que a gente reajuste e realinhe as nossas caminhadas e a nossa trajetória. E quanto tempo a gente vai levar ainda, né, sem conseguir fazer isso? Que é de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus, que vos patenteia e esperais com paciência. Se Deus espera por nós com paciência, por que eu não vou esperar por meu filho com paciência? Por minha filha? Eu quero que dê logo tudo certo. Não vai dar tudo certo. Porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Vede, sim, os laços duradouros do Espírito, que se perpetuam e consolidam com depurarem-se, em vez de quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Essas são as famílias felizes. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Okay? Se nas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizam. Aí a gente está tudo bem. Então são os encontros, as famílias que prosperam, que vêm como também para ajudar outras famílias. Esse reencontro de lá a gente faz aqui. Mas como não lhe cumpre trabalhar apenas para si, então essas famílias que vêm assim e que já têm esse amor que reina ali entre eles, têm a obrigação de zelar pelas outras. Então aqui, mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Então não há lavar as mãos, não há assim, graças a Deus meus filhos deram certo e deixar o filho do outro lá. Há uma responsabilidade coletiva. Se você já tem no seu agrupamento familiar espíritos afins que tudo deu certo,
Mas então aproveite dessa oportunidade e receba desses outros, ou ajude esses outros que não estão nesse lugar. É uma responsabilidade também nossa, né? E está aqui de dividir com todo mundo. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Então, é uma responsabilidade nossa de todos. A gente não pode virar as costas, só agradecer pela nossa família perfeita que a gente tem e deixar com que o nosso irmão, que não está com a sua família perfeita, sucumba ali nesse mar de ignorância. Então, a nós espíritas cabe isso: sair, dizer, auxiliar e fazer a nossa parte dentro da nossa família. Então, isso aqui tudo está no Evangelho. Eu nem está no capítulo 14. E daí vem aqui, né? Jesus e a maternidade. No livro As Flores no Caminho, que foi justamente, né, a base disso aqui. Jesus acabou de fazer a sua palestra, de fazer a sua fala, e daí Jesus está ali, no seu silêncio, no seu recolhimento, e eis que se aproxima dele uma mulher. E ela diz assim: sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela verminha da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando, a paz que parece fugir de mim onde quer que eu me encontre. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Então, ela procura a felicidade, o que a gente fica procurando o tempo todo: só ser feliz, só ser feliz, só ser feliz. A felicidade não é desse mundo, já está dito isso também. Aqui é um exercício, aqui é onde a gente vem para fazer essa passagem, para a gente chegar nessa felicidade que não está aqui, porque a gente só pensa na materialidade instantânea, rápida e material. Então, o mestre relanceou o olhar transparente pela paisagem areolada de paz e indagou-lhe por sua vez. E aí Jesus disse para ela: que vês em derredor? Examina a terra, arrebatando-se em flores, frutos e verdes, o rio cantante, enriquecendo as margens de vida, o húmus discreto, renovando o subsolo e os rastros fulgurantes ao longe. Em tudo a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. Ele não deu um exemplo material para que ela encontrasse essa felicidade que ela quer. Está na natureza, está no nosso íntimo que a gente busca. O que parece caos transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Não relaciones dores nem apresentes mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. Aí ela, né, a criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu a interrogação. Ela pergunta a ele: compreendo sim a grandeza da divina criação, não obstante delinquir, e do meu delito nasceu-me um filho, que no momento constitui motivo de inquietação e desespero. Então ela tem um filho fora das leis sociais, né? Um filho que não está dentro dos enquadramentos da família social, e a mulher está ali amargurada nisso. Então ela está mais voltada para essa convenção social do que realmente a necessidade de ser mãe diante do que é o olhar para o espírito. Então ele, sem permitir dialogar-se, o Senhor prosseguiu imperturbável. A mulher é sempre mãe, não importa como é que isso foi acontecer. A relva que cresce sobre os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai honrando a vida, um filho em qualquer circunstância é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperança para a humanidade. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Esquece as circunstâncias da
da chegada do querubim que bate à porta do sentimento e levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. Então, por que vamos continuar nos preocupando com as querências sociais? A missão não é essa. A missão é essa aqui. É avançar moralmente, espiritualmente. Vamos avante para isso. Uma imensa serenidade vestia a natureza. A mulher-mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que dele fluía, dúlcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer ela se o ouviu falar ou se escutou na acústica da alma dela. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor aterrará o fogo purificador e a esperança da felicidade jamais se fanará. No longe do tempo, ecoariam os conceitos do filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o sempre. Então, somos todas, essa luminosidade. E assim, avante nessa responsabilidade de maternar, de sermos mães. Sejamos felizes nós com os filhos ou com as filhas, sejam eles com o comportamento que venham. A gente tem que dar conta e vai ter que justificar isso lá. Não tem vergonha se foi aqui, se foi ali, se foi de um jeito, se foi de outro. É filho. E às vezes a gente vê que tem filhos que vêm para nos resgatar. E às vezes a gente abandona isso. Às vezes não é só a gente que educa os filhos. Às vezes são esses filhos também que nos educam. E tem filhos assim que cuidam dos seus pais, das suas mães, desde pequenos, com uma excelência que a gente até duvida daquela capacidade. Então, eu quero mais uma vez reforçar o agradecimento. Justamente maternidade para mim é um exemplo bastante forte, por ser véspera dos dias da mãe, nem que seja um simbolismo, porque é simbolismo, porque dia de mãe, todos os dias a gente está nessa mesma rotina, mas um feliz domingo de dia de mães com reflexões espíritas sobre o que é a maternidade. E para fechar isso aqui, eu vou passar um vídeo, onde a gente vai ver este cuidado e este amor. Independente do que a gente vai ver nas imagens, a mensagem que vale, a letra da música é o que vai nos colocar. Até porque sabemos que o Espiritismo abraça toda e qualquer manifestação religiosa, independente se é candomblé, se é budista, nós estamos abertos. O que nós vamos aqui presenciar é a mensagem que o vídeo vai nos trazer. Muito obrigada e muita paz. Eu sou Eretela e mamãe Ivanja tá olhando por você também. Eu chego devagar e não faz barulho não, só encosto de leve no teu coração. Tem coisa que você não sabe explicar, mas eu sei direitinho como acalmar. Eu trago uma luz que não faz doer, é só um carinho pra te envolver. Pode ficar tranquilo, pode confiar, tem uma paz aqui só pra te abraçar. Vem, sente essa calma, respira bem fundo, solta tua alma. Mamãe já mandou te cuidar com onda de amor pra te acalmar. Eu sou brilho que acalma, luz que te envolve devagar. Sou leve como o vento, só vim pra te cuidar. Se tudo pesa muito, vem aqui descansar.
iemanjá, você vai se encontrar. Eu vejo você, mesmo em silêncio, teu jeito guardado, teu pensamento. Mas hoje não precisa se esconder. Eu tô pertinho, cuidando de você. Tem força aí dentro, só dá quietinha, mas Deus nunca esquece nenhuma sementinha. E no tempo certo ela vai florescer. E eu vou estar do lado, vendo você crescer. Mas ó, depois disso tudo, a gente merece um bolo de brigadeiro, né? Grandão, bem gostoso. Eu divido com você, tá? Vem, sem ter pressa, a vida também pede leveza, deixa essa luz te envolver. Você merece só receber essa brilho que acalma, luz que te Não, é o sentimento, né? Pois é, semana é esperar. Não, Jaqueline. Alô. Ligou? Alô. Tava ótimo. Alô. Jaqueline Lima nos deu hoje uma aula e uma tarde maravilhosa com a sua explanação, principalmente na véspera do Dia das Mães. Só para complementar, Chico Xavier dizia que prece de mãe rompe com dinheiro. Prece de mãe rompe com dinheiro. E Divaldo Franco dizia que felizes daqueles espíritos, daquele filho que nasce numa família organizada pelo lado espiritual. E ainda temos também as mães com os filhos especiais. Principalmente hoje, com a quantidade de meninos autistas que estão nascendo. Nunca vi tanto menino autista hoje. Não sei o que é que está vendo, que antigamente não existia esse termo. Então, mãe, como dizia o grande poeta, ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro do pobre, das mãos do Senhor recebeu. Então a gente vai pensando, e nós tínhamos uma amiga em Juazeiro, que ela dizia: eu gostaria que um de vocês parisse um rato para saber a dor de um parto. Olha que expressão, uma coisinha pequena, mas como Jaqueline aqui citou os exemplos através do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Santo Agostinho, mãe é mãe, são 9 meses e ela carrega aquilo na barriga, transmite o amor. Só para fechar um pouquinho, eu trabalhei 3 anos em um presídio. E dia de sexta-feira, quando dava 2 horas da tarde, você via as visitas passando. Quando não era mãe, era companheira. E eu geralmente ficava no quartel até às 6 horas, dia de sexta-feira, que era uma raridade, alguém ficava, mas eu ficava. E um dia eu chamei uma das mães e perguntei: a senhora passou aqui? Quantas vezes eu vi a senhora passar aqui? Em 3 anos. É meu filho. Foi o que ele fez. Homicida. Está enclausurado na penitenciária, já tem 6 anos. E eu venho aqui toda sexta-feira. Eu disse: é o amor de mãe. Então, o filho cresce, mas a gente não sabe o que é que ele vai ser. Já falamos aqui em doutores, mas ele pegou um caminho diferente. Então, mãe é mãe, em todos os aspectos. Vamos
Principalmente hoje que a mãe solo é que está reinando. A paternidade está muito irresponsável e as mães elas estão fazendo duplo papel. Quando não é a mãe, é a avó. Nós temos que valorizar isso. Então nós vamos encerrar fazendo a nossa prece e desejando a todas as mães que aqui se encontram paz, felicidade. Eu acho que, pela minha idade, por alguns que tem aqui, a maioria não tem mais mãe. Mas quando eu perdi a minha, eu e a Selma, ela com 68 anos, eu passei quase 3 meses chorando sozinho no volante do carro. Eu me lembrava dela, mesmo afastada. É um amor muito forte. Nosso pai morreu, mas eu não senti tanto quanto a nossa mãe. Então, o que todo mundo sente é um amor diferente. A gente lembra todo dia, nas preces, que ela seja levada e possa nos encaminhar. Então, nós vamos agora levar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez, saímos daqui enriquecidos com os seus ensinamentos através da nossa palestra. Como é bom a gente sair com conhecimento para que possamos mostrar àquelas pessoas que não conhecem o que é o amor através da mãe, aquela que nos trouxe ao mundo. Obrigado, Senhor, por tudo. Que rezamos por elas, que elas se sintam fortalecidas. Principalmente as mães que nasceram com as suas missões de expiação, com seus filhos que precisam muito de carinho e amor, que elas sejam fortes e pedimos, Senhor, uma prece por elas. Aquelas que estão com seus filhos nos hospitais, nos presídios, nos abrigos, aqueles que estão envolvidos com droga, que o Senhor possa dar força e paz àqueles lares. Senhor Deus, tem compaixão de todos nós e nós continuamos aqui pregando a Tua palavra através do Espiritismo, dos bons Espíritos, que eles nos deem intuição do bem, da humildade, da leveza, tirar do nosso pensamento o orgulho, a vaidade, a inveja, que sejamos mais próximos uns com os outros, quebrando as grandezas, as coisas materiais. Deus, dá-lhe a humildade de saber que Tu existe. Neste momento, neste centro, que o Senhor possa fortalecer e dar luz aos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram. Que eles saiam daqui fortalecidos e ao mesmo tempo encontrem o Teu reino. Nós te pedimos, te agradecemos e voltamos para os nossos lares na certeza de que nós possamos encontrar a paz e transmitir a todos os nossos irmãos a Tua palavra. Teus Espíritos de luz nos acompanhem, nos guiem e nos protejam. Que assim seja. Formando a todos que o nosso passo de hoje ele é coletivo. Que Deus nos abençoe.